Talvez o teu pai por algum tempo foi a tua inspiração. E talvez chegou uma estação de luta, de dificuldade. Talvez você começou a olhar com outros olhos para o seu pai. Talvez você não está conseguindo enxergar hoje nele o que você enxergou ontem. Talvez aquele teu herói está te gerando decepção agora, não porque ele quer, porque ele não consegue. Talvez você carrega no seu coração uma mágoa com um líder, com um pastor, com alguém que por muito tempo te ajudou lá atrás, mas em algum momento ele não aguentou, não suportou, porque ele é homem, ele deixou de te ajudar, ou não te ajudou da maneira que você achava que tinha que ser ajudado, e você carrega uma mágoa no seu coração. Eu quero que você entenda nessa noite que existe momento que os nossos heróis gritam nas praças, que existe momentos que eles não vão conseguir abrir a porta para dizer entra, porque eles estão precisando também de uma porta aberta de escape. Existem momentos que as nossas mães não vão ter força para orar por nós, porque serão elas que precisarão de oração. Existirá momento que os pais não terão força para ser o provedor, porque eles estão precisando de provisão naquele momento. Existe momento que os teus líderes não terão suficiência, força para te liberar uma palavra, mas eles precisam de uma palavra. Quando os heróis não conseguem, o que fazer? A nossa total confiança não pode estar em heróis, porque eles são de carne e de osso. A nossa total confiança tem que estar em um rei. Isaías está dizendo: vejam, os seus heróis gritam, mas o Senhor é o nosso rei, e Ele nos dará vitória. Isaías capítulo 33, o verso de número 7 somente, está escrito assim, a primeira parte: vejam, os seus heróis gritam nas ruas. Repita comigo: vejam, os seus heróis gritam nas ruas. Verso de número 22. Pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Diga: nosso rei. E é Ele que nos vai salvar. Diga: será Deus que irá nos salvar. Amém? Eu quero pensar com vocês sobre um tema baseado nesses dois versículos. E na verdade é uma pergunta, esse tema. E no final da mensagem eu acredito que até lá você já vai ter informação suficiente para responder essa pergunta. E o tema é: quando os heróis não conseguem. Quando os heróis não conseguem. Eu acredito que todos nós, desde criança, nós fomos cultivados, criados a sempre nos inspirar em heróis, sejam eles de ficção ou da vida real. Brinquedos, desenhos, revistas, gibis, videogame. Desde criança nós cultivamos algum herói dentro do nosso coração. Nós gostamos. É por isso que hoje os filmes que mais têm recorde de bilheteria são filmes que falam de heróis ou heroínas, porque todo ser humano ele se espelha em um herói, se inspira. Isso chama muita atenção. Eu não sei qual era o seu herói favorito quando você era criança. Você lembra do herói que você mais gostava? Eu lembro que eu gostava muito do Batman. Quem é que gostava do Batman? E eu nasci em uma família muito pobre, em um bairro de comunidade, periferia. E meu pai ele não tinha condições de comprar carrinho, brinquedo, fantasia de herói. E eu junto com os meus amigos, nós construíamos os nossos brinquedos. Nós fabricávamos as nossas roupas de herói. E naquele tempo, era um tempo onde todos os guarda-chuvas eles tinham uma capa preta. Todos os guarda-chuvas eram preto. Quem lembra disso? Hoje você tem guarda-chuva de toda cor, de todo jeito. Mas houve um tempo que todos os guarda-chuva eram pretos. Quando chovia, tu via aquele monte de coisa preta e as pessoas segurando, escondendo da chuva. E como eu gostava do Batman, sempre quando minha mãe conseguia comprar
um guarda-chuva novo. Eu sempre fui um pouco agitado, aleluia. Minha mãe trabalhava o dia inteiro, aí eu ficava ali meio com meu espírito criativo, pensando o que eu iria fazer. Aí eu olhava para aquele guarda-chuva pretinho e dizia: eu vou fazer a capa do Batman. Aí eu pegava uma tesoura e cortava a capa. Eu era criança, cortava a capa do guarda-chuva todinho. Aí colocava a capa do guarda-chuva aqui, pegava um pedaço de madeira, um cabo de vassoura, e os meus amigos ficavam o dia todo correndo, brincando de super-herói, e dizia que era o Batman. E chegava no final da tarde, quando minha mãe chegava em casa, depois de o Batman salvar o bairro todo, o Batman tomava uma surra. O Batman ia dormir feliz, mas cheio de marca no corpo, porque naquela época era varada até umas horas. Mas mesmo assim, dormia com aquele sentimento: que legal foi esse dia. Porque a gente carrega isso. Ou a gente se inspira em um super-herói, ou a gente quer ser um super-herói. Porque quando a gente fala de heróis, nós estamos falando de alguém que é muito poderoso, alguém que tem muita força, que pode nos socorrer, que pode nos salvar, que pode resolver os nossos problemas, alguém que a gente pode gritar, em poucos minutos ele já vai estar aqui. Heróis remete a uma pessoa indestrutível, que por mais que lute, por mais que apanhe, muitas vezes ainda se levanta, e sempre no final eles vencem. Heróis também falam de pessoas altruístas, pessoas que abrem mão do seu eu para socorrer o outro, pessoas que colocam a sua vida em risco para o bem comum. É por isso que essa cultura, por isso que nós cultivamos isso, porque nós entendemos que heróis são poderosos, indestrutíveis, altruístas e sempre presentes. Cada herói, irmão, ele tem uma forma de chegar rápido. Joga uma luzinha para cima, já está ele lá, bum. Tem alguma mulher em perigo, aparece num piscar de olhos. Então nós fomos criados dentro de uma cultura onde nós cultivamos heróis, ficções, filmes. Isso nos inspira. Mas existe também os heróis de carne e osso. Diga carne e osso. Diga carne e osso. Esses heróis geralmente eles não usam capa. A maioria deles usa um uniforme de empresa, usa uma roupa comum, mas que todos os dias estão salvando uma casa, salvando um lar, provendo para uma família. Todos os dias sai cedinho de casa, talvez volta só à noite, para que os seus filhos possam ter de tudo de melhor, dentro das condições que esse herói pode entregar. Eu estou falando de um pai que faz tudo para dar o melhor para sua família, é um herói. Pai que carrega a família no ombro, o pai que é o porto seguro, o pai que dá direção, o pai que dá destino, o pai que abre mão de muitas coisas dele para ver o filho bem, o pai que muitas vezes abre mão dos seus sonhos para investir nos sonhos de seus filhos. Esses são os heróis que não usam capa, mas usam uniforme, usam roupa comum. E por que não falar de heroínas, mulheres guerreiras, mulheres que têm salvado seus casamentos toda semana, mães, esposas incansáveis que nunca desistem. 70% de pessoas que se converteram, que vieram do mundo, essas pessoas só chegaram aqui por causa da oração de uma mãe, das lágrimas de uma mãe, da insistência de uma mãe. É por isso que a igreja, 70% dela está muito mais ocupada por mulheres do que por homens. Faça uma reunião com 100, você vai ver que vai vir 70 mulheres e 30 homens. São as heroínas, mulheres que não desistem, não usam capas, não usam espadas, não tem nenhuma roupa de super-herói e nenhum poder inimaginário ou sobrenatural. Mas são mulheres que não param, que quando dobra o joelho os céus se abrem. Quando intercede pela família, parece que Deus tem um carinho especial com a oração das mulheres. Porque às vezes o homem demora um mês para orar e nada acontece. A mulher em 5 minutos de lágrimas,
na ponta da sua cama, Deus já começa a mover os céus e a terra em direção àquela família. Esses são os heróis de carne e osso, pessoas que nos inspiram, nos motivam a caminhar. Homens, mulheres, pais, mães. E por que não falar de líderes? Pessoas que nos direcionam, pessoas que estendem as mãos para nós quando nós estamos caídos. Quantos líderes também fazem e assumem um papel de herói na nossa vida, que nos motivam na caminhada, e pode ser amigos, pode ser líderes com uma posição, ou alguém que exerce somente uma função de liderança, dizendo vai por aqui, vai por ali. E nós cultivamos essas pessoas, nós celebramos essas pessoas. O pai, honramos a mãe, honramos os líderes, pessoas que nos ajudaram em um dia. E por que eu estou dizendo isso? Porque há muitos anos atrás, Israel também tinha os seus heróis. Israel também cultivava os seus heróis. E eram heróis muito poderosos, diga, muito poderosos. Diga, heróis muito poderosos. Se você ler o livro de Juízes, você vai ler um livro de heróis. Existe um ciclo no livro de Juízes que os filisteus vinham, invadiam Israel, o povo clamava e Deus levantava um herói. E esse herói, cheio da presença de Deus, com a unção de Deus, ia e libertava o povo. Israel cultivava os seus heróis, e não eram heróis de ficções, eram heróis de carne e osso, real. Você vai para o livro de Juízes, você encontra Eude, um homem que sozinho libertou o povo de Israel das mãos dos filisteus. Por que não dizer de Sansão? Um homem que entregou a sua vida por uma causa, para ver a nação liberta. Gideão, Jefité. Toda criança judaica daquela época, diz a Bíblia, que os pais inculcavam a palavra durante o caminho, no sentar, no levantar, no deitar e no acordar. Todos os dias, quase em todos os momentos, um pai falava dos heróis de Israel para o seu filho. Quando os pais falavam sobre Moisés, as crianças diziam: uau, Moisés foi um homem usado para nos libertar do cativeiro egípcio, e Deus usou ele para abrir o mar. Quando o pai falava de Abraão, falava de Jacó, falava de Isaac, as crianças ficavam: uau. Hoje eu tenho um filho de 9 anos, eu falo do Homem-Aranha, eu falo do Homem de Ferro, ele fica: que legal. Mas naquela época, os heróis, eles tinham um nome, eles faziam parte de uma genealogia. Israel foi criado nesse ambiente de heróis. A Bíblia diz que eles tinham heróis. Diga, heróis. Diga, heróis. Davi, ele levantou um exército de heróis. Diz a Bíblia que Davi treinou 300 homens. Treinou 300 homens que fizeram a diferença, que eram heróis, homens de guerra, homens que iam na frente de todos os batalhões, de todo o exército de Davi, e só eles destruíam tropas inteiras. Eram os heróis. Israel cultivava essa cultura de heróis desde os primórdios. Israel, eles sempre achavam que os heróis iriam resolver tudo. É por isso que quando Moisés vai para o Monte Sinai e fica lá 40 dias, o povo fica apavorado e chega até se desviar lá embaixo, porque eles tinham uma cultura de heróis muito gritante em seu coração, e quando os heróis não estavam presentes, eles diziam: acabou. Então eles sempre achavam que os heróis iriam resolver tudo. Diga assim: os heróis nem sempre resolvem tudo. Porque existe um dia, chega um momento que os heróis gritam, que os heróis não aguentam, que as heroínas não suportam. E chegou esse dia para Israel. Chegou o dia em que os heróis começaram a gritar de medo nas ruas. O texto que nós lemos fala do cerco do império da Assíria contra Israel. Senaqueribe já estava dominando o mundo antigo. Diz a Bíblia que quando eles chegaram na Palestina, 185 mil assírios. Quantos? 1000 assírios cercaram toda a cidade. E não eram 185 mil homens qualquer. Eram guerreiros, homens que já vinham conquistando muitos territórios e agora estavam na porta de Israel. Diz a Bíblia que a nação começa a cair em um colapso. Veio medo e falta de esperança. Talvez alguém lá dentro de Israel, no cerco dos assírios, podem ter
falado. Calma, nós temos heróis aqui dentro. Vamos buscar os heróis. Vamos pedir ajuda para os nossos heróis. Eles já nos deram tanta vitória, e não será dessa vez que eles não nos darão. E diz a Bíblia que quando o povo foi se aproximando dos heróis, o profeta Isaías, ele disse no versículo 7 do capítulo 33: vejam, os seus heróis gritam nas ruas. Diga, os seus heróis gritam nas ruas. Um pai, por mais forte que seja, chega um momento que ele cansa. A mãe, por mais valente que seja, chega uma hora que ela não suporta o inimigo. Um líder, por mais inspirador que ele possa ser na sua vida, chega um momento que ele grita de medo diante dos adversários que o cercam. Faz parte da nossa vida ter pessoas que nos ajudem. Faz parte da nossa história ter pessoas que nos estendam a mão. Nós chegamos aqui não porque caímos de paraquedas. A nossa história foi construída por homens e mulheres usadas por Deus. Seja um pai, seja uma mãe, seja um amigo, seja uma pessoa. Nós não podemos abrir mão disso, mas nós temos que entender que esses heróis, eles não conseguem a vida inteira. Eles não suportarão as lutas a vida inteira. Talvez o teu pai por algum tempo foi a tua inspiração, e talvez chegou uma estação de luta, de dificuldade. Talvez você começou a olhar com outros olhos para o seu pai. Talvez você não está conseguindo enxergar hoje nele o que você enxergou ontem. Talvez aquele teu herói está te gerando decepção agora, não porque ele quer, porque ele não consegue. Talvez você carrega no seu coração uma mágoa com um líder, com um pastor, com alguém que por muito tempo te ajudou lá atrás, mas em algum momento ele não aguentou, não suportou, porque ele é homem, ele deixou de te ajudar, ou não te ajudou da maneira que você achava que tinha que ser ajudado, e você carrega uma mágoa no seu coração. Eu quero que você entenda nessa noite que existe momento que os nossos heróis gritam nas praças, que existe momentos que eles não vão conseguir abrir a porta para dizer entra, porque eles estão precisando também de uma porta aberta de escape. Existem momentos que as nossas mães não vão ter força para orar por nós, porque serão elas que precisarão de oração. Existirá momento que os pais não terão força para ser o provedor, porque eles estão precisando de provisão naquele momento. Existe momento que os teus líderes não terão suficiência, força para te liberar uma palavra, mas eles precisam de uma palavra. Quando os heróis não conseguem, o que fazer? Tem pessoas essa noite aqui que entraram aqui magoadas, que esperavam talvez um pouco mais de alguém, que geraram uma expectativa tão grande ao ponto de esquecer que aquele outro é um ser humano como você. Existem 185 mil assírios cercando a cidade, e as pessoas estão dizendo: vamos, heróis, nos ajuda, faz mais uma vez, indica mais uma vez, abre a porta mais uma vez, ora mais uma vez. E os heróis estão dizendo: nós não conseguimos. É além da nossa capacidade, é além da nossa força, é além das nossas condições, é além das nossas energias, é além do nosso vigor. Mas a Bíblia diz que a nação começa a colocar pressão e dizer: nos ajude, nos socorre. Mas o profeta, se levantado por Deus, diz: vejam, olhem, eles também não conseguem. Os seus heróis gritam nas ruas. Eles não estão gritando dentro de casa, eles estão apavorados nas ruas. Eles estão dizendo: não dá mais. E começa a vir um colapso, começa a vir medo, começa a vir falta de esperança. E o que fazer quando esses heróis não conseguem? É aí que surge o rei. É aí que surge o rei. Vou repetir. Quando os heróis não conseguem, pastor, é aí que surge o rei. Pastor, quando meu pai não consegue, é aí que surge o rei. Quando a minha mãe não consegue, é aí que surge o rei. Quando a heroína ela falha, é aí que surge o rei. Porque no versículo 22, Isaías vai dizer como resposta do versículo 7: pois o Senhor é o nosso juiz.
o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei, e é Ele que vai nos dar vitória. E aqui eu começo a pregar. Quando os heróis não conseguem, o rei pode. O rei faz. Quem é esse rei? Quem é esse rei? Quem é esse rei? A nossa total confiança não pode estar em heróis, porque eles são de carne e de osso. A nossa total confiança tem que estar em um rei. Isaías está dizendo: vejam, os seus heróis gritam, mas o Senhor é o nosso rei, e Ele nos dará vitória. Quando os heróis cansarem, existe um rei incansável lá no céu. Quando os heróis não conseguirem, o nosso rei entra em ação. A temática de Deus sempre é a mesma em todas as gerações. Enquanto tem homens fazendo e conseguindo, Deus está sentado em um trono. Enquanto tem heróis resolvendo, Deus está sentado em um trono. Enquanto tem heroínas trazendo a solução, Deus está sentado no trono. Mas quando a heroína lança a sua capa de lado e diz: eu não posso mais, quando o herói se prostra e diz: eu não aguento mais, então se ouve um barulho do Rei dos Reis se levantando no trono e dizendo: agora é comigo, agora é comigo, agora é comigo. Todas as pessoas que nos ajudaram foram especiais e foram importantes para esse momento. Mas eu quero que você entenda uma coisa: é chegado um tempo que daqui para frente, quem vai estender as mãos é o Rei dos Reis. Quem vai entrar nessa luta é o Rei dos Reis. Quem vai te colocar naquela porta é o Rei dos Reis. Tem alguém me entendendo essa noite aqui? Levante sua mão, abra sua boca e glorifique a Deus essa noite, porque o teu Rei vive. O teu Rei vive. O teu Rei vive. Se os heróis não conseguem, Ele pode. Meu coração se deu. Aonde falta força pro herói, sobra força pro Rei. Nós precisamos colocar a nossa total confiança no nosso Rei. No nosso Rei. Se chama Jesus. Escute. Quando um herói quer salvar alguém, o que ele faz? Um herói coloca uma capa, coloca uma máscara, coloca uma armadura e vem. Quando Jesus quis salvar o mundo, o que Jesus fez? O oposto. Tirou a capa, tirou a coroa, tirou o cetro. E a Bíblia diz, aleluia, mesmo sendo Deus, não assumiu, não teve por usurpação ser semelhante a Deus, mas antes esvaziou. O que a Bíblia está querendo dizer? O herói da ficção coloca a roupa, coloca a capa e vem salvar o mundo. Mas o herói, aleluia, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele tirou o cetro, Ele tirou a coroa, Ele tirou a capa e disse: Pai, eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer. O Deus Emanuel, o Deus conosco. E Ele pisou nessa terra, andou como homem, sofreu como homem, foi para a cruz como homem, sangrou como um homem, aleluia. E nos últimos minutos da sua crucificação como homem, Ele disse: Pai, está consumado. E o véu foi rasgado de cima a baixo, aleluia. Na sexta-feira Ele morreu, no sábado ficou em silêncio, mas em domingo o nosso Rei saiu para fora daquele túmulo para salvar você, a sua família, a sua casa. E mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Por isso que você não pode carregar mágoa daqueles que não conseguem te ajudar mais, porque você não está desguarnecido. Seus heróis gritam, mas o teu Rei continua no controle de todas as coisas. Isaías está dizendo: vejam, os teus heróis gritam, mas no nosso Rei, é dele que virá a nossa vitória. 185 mil assírios em torno de Jerusalém. 185 mil. A Bíblia diz que naquela madrugada Deus mandou um anjo. Diga, um anjo. Um anjo. Enquanto os heróis estavam gritando dentro da cidade com medo, o Rei dos Reis estava lá fora com um anjo. 185 mil assírios foram destruídos, não por uma leva de heróis,
mas por um rei. Fica tranquilo, Deus não vai te deixar na mão. Você não precisa ficar magoado, você não precisa, não, foi bom, agradece. Agradece pelos heróis de carne, agradece pelas heroínas de carne. Agradece, para de colocar a culpa na sua mãe, no seu pai, no seu líder, em alguém. Olha para o alto, teu rei vive. A tua história não termina aqui, vai dar certo, ele vai continuar aquilo que você talvez parou, ou as circunstâncias te pararam, mas o nosso rei vive, e nós precisamos colocar a nossa total confiança nele. E o nosso rei, ele tirou a capa e veio nos salvar. Agora presta atenção, no versículo 7, Isaías fala de heróis no plural, diga plural. No versículo 20 ele fala de rei no singular. Os teus heróis gritam, mas a tua vitória vem do teu rei. Por quê? A igreja pode ter muitos heróis, a igreja pode ter muitas pessoas que são referências, que nos inspiram. O apóstolo Paulo chega a dizer isso: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é pecado se inspirar, se espelhar em alguém. A igreja tem muitos heróis, homens de Deus, mulheres de Deus, pastores dedicados, voluntários que queimam por amor a Jesus, líderes de célula que entregam a sua vida pela causa. A igreja tem muitos heróis durante toda a sua história, mártires, homens que entregaram as suas vidas em arenas, em prisões, em naufrágios, para que o evangelho chegasse até nós. Heróis da fé, ao ponto que a Bíblia diz que existiam homens que essa terra não foi digna de tê-los aqui. Tamanha era a dedicação, o amor, o zelo e a entrega. São heróis. E o problema não está na pluralidade de heróis, isso faz parte da história. Mas o que nós precisamos entender é que heróis são muitos, mas o rei é um só. A igreja pode ter muita gente boa, mas nós só temos um rei. A igreja pode ter muita gente que carrega Deus, mas nós só temos um rei. João Batista foi um homem que, nascido de mulher, de Jesus, foi o maior de todos os profetas. Maior de todos os profetas, maior que Elias, maior que Moisés, maior que Eliseu, maior que todos. Mas quando João Batista viu o único rei, ele disse assim: que eu diminua e ele cresça. A igreja pode ter muitos leões, a igreja pode ter muitos homens e mulheres que carregam algo precioso, mas a igreja só tem um rei. Só um rei que pode salvar. Olha para mim, a igreja não te salva, o pastor não te salva, a Lagoinha não te salva, André Valadão não te salva, Márcio Valadão não te salva, mas Jesus te salva. Ele é o teu rei. Heróis vão se levantar, vão te ajudar, e heróis vão sucumbir, não vão poder mais te ajudar. Mas já se passaram 2000 anos, Jesus continua de pé dizendo: o que tu queres que eu te faça? Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a tua crise, eu não sei se você está esperando alguém abrir a porta, eu não sei se você está esperando alguém te ligar, eu não sei se você está esperando algum herói de carne e osso te ajudar nesses dias, mas eu estou dizendo para você que a tua vitória não virá nesses dias das mãos de heróis. A tua vitória virá das mãos do Rei dos Reis, que fez os céus e a terra. Ele é o nosso rei. Heróis no plural, rei no singular. A Bíblia diz que os heróis perdem batalhas. Diga: heróis perdem batalhas, mas esse rei não. Jesus nunca perdeu uma batalha. Quando colocaram Jesus na cruz, alguém estava dizendo: ih, perdeu. Jesus já estava com a cabeça no domingo. Alguém está dizendo: não é filho de Deus coisa nenhuma. Jesus está lá na cruz sabendo: domingo eu volto. Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente, depois eu a tomo de volta. Aleluia. O diabo não conseguiu, o pecado não conseguiu, os fariseus não conseguiram, os escribas não conseguiram, Anás e Caifás não conseguiram, Roma não conseguiu, Judas traindo não conseguiu. Ninguém conseguiu parar ele. Ele nunca perdeu uma batalha. Diga: nunca perdeu uma batalha. A Bíblia, ela nunca erra. Quando existe um erro, é erro de quem está interpretando a Bíblia, mas ele nunca erra. Diz a Bíblia que quando o profeta Isaías teve a visão de Deus no capítulo 6,
Ele disse que a ponta das vestes de Deus, diga ponta das vestes de Deus, enchiam o templo. Ele estava falando do templo de Salomão, algo gigantesco. Isaías está dizendo assim: o Senhor está sentado num alto e sublime trono, e a ponta, não é as vestes, é a ponta de suas vestes enche o templo. Enche o templo. Agora vamos para a história. Naquela época, quando um rei saía em guerra com outro rei, e esse rei ganhava, se pegava a bainha da capa do rei vencido e costurava na bainha da capa do rei vencedor. Como era calculado as vitórias do rei? Pelo tamanho das pontas de sua capa, de suas vestes. Quanto maior as pontas de suas vestes, maior eram as vitórias que esse rei tinha conquistado. Isaías está dizendo: eu estou vendo um rei, e a ponta das suas vestes, a Bíblia está dizendo, é muita vitória para um rei só. É o general de guerra, é o Deus forte, é o Todo-Poderoso, é aquele que os demônios creem e estremecem diante do seu nome. É aquele que abriu o mar, é aquele que derrubou as muralhas de Jericó, é aquele que deu vida aos mortos, é aquele que deu vista aos cegos, é aquele que abriu os ouvidos do surdo, é aquele que levantou os paralíticos, é aquele que transformou a água em vinho. Aleluia! É aquele que curou, que restaurou, que fez chover pão, fez chover carne, é aquele que deu ordem para os corvos alimentar um profeta no ribeiro, é aquele que mandou a mula profetizar. É o Deus que nós servimos, é o Deus das nossas guerras, é o Deus das nossas pelejas. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos nele. Em ti muralhas caem, Confiamos nele. portas se abrem. A nossa vitória vem do alto, não vem de baixo. Eu posso ir além do impossível. Vem do alto, não vem de baixo. Olha para o irmão que está do seu lado, diga assim: se alegre. Se os teus heróis não derem conta, o rei dá conta. Ele dá conta. Eu não sei se você já viu uma ilustração na internet. Eu acho isso muito profundo, e é uma verdade. Aonde está Jesus de pé? Aí está o Hulk, todos os personagens do Vingadores, perguntando para ele como era salvar o mundo, e Jesus explicando para eles como o herói do mundo, como o rei do mundo que ele tinha feito. Alguém já viu essa imagem? Irmão, nada supera o poder de Deus. A tua vitória, a vitória que você está esperando, vai vir de cima, não vai vir de baixo. Quando os heróis não conseguem, nós vamos continuar do mesmo jeito. Irmão, aprenda o princípio. Vai ter gente na sua vida que vai passar e vai ser um canal de bênção, vai ser poderoso para você, vai te colocar em lugares que talvez você nem imaginaria estar ali. Mas isso tudo na nossa vida é uma estação. Pessoas passam, pessoas vêm, pessoas vão. A vida é como uma viagem de trem. Em cada estação pessoas entram e pessoas descem. Não coloque a sua total dependência dessas pessoas que ainda são enviados por Deus. Não coloca, porque o que Deus tem na tua vida vai acontecer, com os teus heróis ou sem os teus heróis, porque quem fez a promessa sobre a sua vida é fiel para cumprir. Se eu fizer uma pergunta para terminar essa pregação, o que você responderia? Aonde estão os seus heróis? Onde estão os seus heróis? Onde estão aquelas pessoas que falaram assim: olha, eu vou estar do seu lado a vida inteira? Onde estão? Será que você consegue responder? Agora, se eu perguntar para você aonde está o seu rei, pergunta para o irmão que está ao seu lado: onde está o seu rei? E eu queria mostrar para você, para terminar, aonde está o seu rei. Não precisa abrir a Bíblia, só leia comigo, só ouça eu lendo. Apocalipse capítulo 4. Pastor, eu não sei aonde estão os meus heróis, faz tempo que eles não me ajudam.
Então deixa eu te falar onde está o teu rei e como está o teu rei. Apocalipse capítulo 4 diz assim: depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: sobe para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono. Diga trono, diga trono. Estava diante de mim um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Diga sentado alguém. Pergunta para o meu do seu lado: sabe quem é? Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe, sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos. Assentados neles e havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinha coroas de ouro. Do trono saía relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas as 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro se parecia com um leão, o segundo se parecia com um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia como uma águia em voo, quando um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. De dia e de noite esses seres repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graça àquele que está sentado no trono, o que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam sobre, aleluia, o trono as suas coroas, e eles dizem: Tu és o Senhor, o Deus nosso, és digno de receber glória, honra, poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade, elas existem e foram criadas.